pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como este é um mini episódio, não tem recado e sou somente eu. Então vamos direto pro caso de hoje. Já pedindo desculpas que esse caso é japonês, então eu vou estragar um pouco os nomes das pessoas e dos lugares. Então, já pedindo desculpas antecipadamente, como a gente fez no All Shinrikyo, vocês lembram como foi a situação. Era o ano de 2017 e o Takahiro Shiraishi, de 29 anos, ele trabalhava em um supermercado e morava sozinho em seu apartamento em Zama, que fica na província de Kanagawa, no Japão. Algumas pessoas relatam que ele tinha algum tipo de instabilidade psicológica, pois ele demonstrava desapego pela vida alheia e verbalizava ideações suicidas. Então, no Twitter, o Takahiro criou um perfil em que se denominava profissional do enforcamento e falava que queria ajudar as pessoas. A imagem que ele usava no avatar era de um menino desenhado em formato de mangá, com cortes no pescoço e nos pulsos, e na bio estava escrito: "Quero ajudar as pessoas que realmente sofrem. Por favor, mande uma DM a qualquer hora." Então, 8 mulheres e um homem com idades entre 15 e 26 anos foram vítimas do Takahiro. Ele procurava pelo Twitter pessoas que faziam posts sobre ideias suicidas e fazia um convite para irem em seu apartamento que ele ia ajudar lá. Houve também relatos de que ele chegou a prometer que se mataria junto com as vítimas fazendo um pacto suicida. O único homem morto por Takahiro foi atraído ao procurar informações de sua namorada que estava desaparecida. Então, apesar das postagens suicidas, não havia comprovação de que as vítimas gostariam mesmo de morrer, mas ele matou 9 pessoas da mesma maneira. Então, entre agosto e outubro de 2017, ele chamava suas vítimas para o seu apartamento e haviam suspeitas de que ele as dopava, com comprimidos ou com álcool, e depois estrangulava até desmaiarem e posteriormente as enforcava até a morte. Apenas o homem não foi estuprado antes de sua morte. Então, o Takahiro desmembrava os corpos e os escondia dentro do seu próprio apartamento em lugares como caixas térmicas, e roubava os pertences de valor das vítimas. Então, o irmão da Aiko Tamura começou a investigação sozinho para encontrar sua irmã. Então, ele pediu para uma amiga se fingir como atraída pelo perfil do Takahiro, e nesse momento eles resolveram se envolver com a polícia, né? Então, os policiais começaram a investigar o desaparecimento da Aiko Tamura, que era uma das vítimas que na época que desapareceu tinha 23 anos. A polícia chegou no apartamento do assassino questionando onde estava a mulher desaparecida e o Takahiro indicou que ela estava no freezer. Então ele nem quis, tentar fugir ou desmentir alguma coisa. Eles descobriram no local 2 cabeças, braços e pernas decepados entre um total de 240 partes de ossos. Dentro das caixas térmicas, os corpos estavam em diferentes estágios de putrefação. Os vizinhos confirmaram sobre o cheiro de carne podre que tinha naquele apartamento, né? E o Shiraishi jogou em sua lixeira os bens pessoais das vítimas que foram levados embora no lixo reciclado. Então ele foi preso em outubro de 2017 e no seu computador o histórico de buscas continha instruções de como desmembrar pessoas, endereços de compras de ferramentas e também instruções de como dar nós em cordas. Ele ficou conhecido como o assassino do Twitter. Em alguns momentos foi chamado de esquartejador de Tóquio. A imprensa japonesa, ao tentar entrevistar o Takahiro, teve dificuldades, pois ele exigia pagamento para responder perguntas. Então, ele foi indiciado criminalmente em setembro de 2018, após passar por 5 meses de testes psiquiátricos que comprovaram a sua sanidade mental. Então, no dia 30 de setembro de 2020, ele se declarou culpado no seu julgamento no Tribunal Distrital de Tóquio, e o caso ficou muito conhecido no Japão. Então, mais de 600 pessoas ficaram em uma fila para ocupar as 13 cadeiras da primeira audiência. Ele não demonstrou nenhum remorso e justificou seus atos dizendo que as motivações eram satisfazer sua ganância por dinheiro e o desejo por sexo. Ele alegou se aproveitar das vulnerabilidades das vítimas para manipulação e agressão sexual, realizando as suas fantasias e não tendo que se preocupar com as vítimas sendo resistentes às suas investidas. A defesa dele foi baseada na alegação de que deveriam diminuir a gravidade do caso, pois ele havia matado suas vítimas com consentimento.
O próprio Takahiro se manifestou contra esse posicionamento, e aí saiu nas manchetes até no Brasil, e todo mundo ficou sabendo desse caso, porque ele disse o seguinte: haviam hematomas na nuca das vítimas. Isso significa que não houve consentimento e fiz para que não resistissem. Então o processo continua sendo julgado. Caso ele seja condenado, ele pode sofrer com a pena de morte por enforcamento. E depois desse caso, o Twitter inseriu novas regras contra a promoção de suicídio e automutilação nos termos de uso. Não que esteja fazendo algum resultado, né? Mas tá aí. Pelo menos agora eles podem dizer que tentaram fazer alguma coisa. Então é isso, pessoal. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E se quiser nos apoiar, entra lá no site milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoie. Lembrando que esse mês, em novembro, agora vai ter mais um sorteio só para apoiadores. Então entra lá no site que vai ter explicadinho como você pode nos apoiar com apenas R$1 e já receber a nossa newsletter. E até semana que vem. Tchau!